Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Jesus sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós vamos dar continuidade às exposições daquele grande tema que a Bíblia chama de novo nascimento. É verdade que há outras formas da palavra de Deus nominar esta operação do Espírito Santo, mas nós vamos ficar falando mais em termos de novo nascimento. Em algumas ocasiões vamos falar em regeneração. Vamos dar continuidade, portanto, mas antes eu quero ler juntamente com vocês o texto do profeta Ezequiel. A passagem da palavra de Deus é Ezequiel capítulo 36, livro do profeta Ezequiel capítulo 36. Nós faremos uma leitura dos versículos 36, 26 e 27. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. O texto sagrado diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o nosso texto, mas antes de prosseguirmos em nossas exposições, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado porque nós temos a oportunidade de pregar, ouvir, ensinar, aprender a Tua palavra. E, sobretudo, obrigado pelo acesso a temas tão grandiosos, tão transformadores, que podem inclusive estar em Tuas mãos para a geração de vida espiritual, onde sequer temos condição de prever. Muito obrigado. Abençoa a leitura da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pois bem, vamos em frente. Ao dizer o que não é e o que é o novo nascimento, vocês se recordam disso? Nós tratamos sobre o que dessa grandiosa doutrina da Escritura Sagrada. Naqueles momentos nós dissemos que o novo nascimento é uma obra divina, soberana, sobrenatural, realizada pelo Espírito de Deus, o agente divino do novo nascimento, e através das Escrituras, o instrumento divino que concede vida espiritual, a vida que só se pode obter estando em união com Jesus Cristo. O nosso amigo Mauricélio escreveu um comentário no vídeo anterior em forma de pergunta. Ele perguntou o seguinte: conhecer a Deus e continuar a conhecê-lo seria uma forma de novo nascimento? A resposta, Mauricélio, amigo, é não. O novo nascimento, eu já conceituei, é uma operação divina, uma obra instantânea, um evento em dado momento, e um evento realizado, uma operação realizada de uma vez por todas. O fato de que nós continuamos a conhecer a Deus, conhecemos a Deus e continuamos a conhecê-lo, você percebe? Isto é um processo ligado àquilo que a Bíblia e que a teologia cristã chama de santificação. Bom, mas não há santificação sem novo nascimento. Quando nós falarmos de novo nascimento, nós estamos voltando ao início da vida cristã. É uma operação divina, realizada em um momento, uma obra instantânea, um evento, e não um processo, um longo processo que se protrai ao longo de toda a vida cristã, como é o que se pretende com a doutrina da santificação. Eu espero que eu tenha ajudado meu irmão. Nós vamos continuar tratando disso, as coisas vão ficando cada vez mais claras, e eu quero estimular aí a vocês todos que têm assistido os vídeos sobre o novo nascimento a também contribuir com suas colocações, seus comentários, e também com perguntas que serão, em ocasião própria, também
objeto aqui dos nossos comentários e das nossas respostas. Por ora, eu preciso deixar claro que Novo Nascimento é uma obra divina, sobrenatural, soberana, realizada por Deus, pelo Deus Espírito Santo, por meio da Escritura Sagrada, por meio da qual o Senhor concede vida a quem está espiritualmente morto. É uma obra instantânea e realizada de uma vez por todas. Agora, depois de nós tratarmos sobre o que do novo nascimento, nós nos voltamos para o porquê do novo nascimento. E foi aí que nós começamos a pensar sobre a necessidade imperiosa de nascer de novo. Por que nós precisamos nascer de novo? A esse título, nós já concluímos que nós carecemos desesperadamente de nascer de novo. O homem natural carece com desespero absoluto nascer de novo, porque o homem natural está morto. Nós compreendemos a propósito que aquela morte era uma morte em delitos e pecados, uma tríplice escravidão ao curso deste mundo, ao diabo e à natureza pecaminosa, e uma condenação desde a concepção, porque Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira. Esse foi o tema tratado no vídeo anterior. Mas não só. A palavra de Deus também descreve a morte espiritual de outras maneiras, e não raro em termos de uma dureza de coração, como está em Efésios capítulo 4, versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E é isso que nós veremos nesse exato momento. Agora, voltando para Ezequiel 36, versículos 26 e 27. A primeira coisa a ser dita é que coração na Bíblia é a sede de toda a personalidade de uma pessoa e envolve, além de sentimentos, a própria razão. Assim, a nossa maneira de ver, de sentir, de pensar, de avaliar, de decidir está totalmente relacionada com o vocábulo coração. Então, eu quero ler novamente para que você sinta mais uma vez a linguagem do profeta. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quero que você perceba aqui que quando o profeta refere sobre possuir um coração de pedra, ele quer dizer que antes de nascermos de novo, nós possuímos coração morto, insensível, indiferente, fechado. Tudo isso, claro, no que diz respeito à vida espiritual, à vida com Deus. Isso equivale, meus irmãos, meus amigos, a não ter olhos para contemplar a glória de Deus e de Cristo, nem mente que compreenda salvadoramente o Evangelho. Implica em não possuir mãos que se estendam para receber a graça de Cristo, nem pernas que corram aos pés do Salvador. As emoções não se inflamam ante a beleza de Cristo, nem os afetos são dirigidos ao que agrada a Deus. As decisões não são tomadas levando-se em consideração a vontade de Deus, porque a dureza de coração mencionada pelo profeta significa um estado de morte para um relacionamento vital com Deus. Sem o novo nascimento, nós somos, em síntese, uma pedra. E é somente através do novo nascimento que Deus remove o coração de pedra e concede um coração de carne. Mas, por favor, atente a um ponto importante, porque carne em Ezequiel não tem o mesmo significado de carne em João capítulo 3, versículo 6. Nós já lemos esse texto. Em João capítulo 3, versículo 6, o Senhor Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Em João, carne corresponde àquilo que é meramente humano, aquilo que é natural e aquilo que é incapaz de gerar rebento espiritual. Em Ezequiel, carne está em contraponto à pedra, para significar um coração vivo, sensível, reativo, receptivo, respondente e fervoroso. Eis, pois, outra maneira da Escritura dizer que sem o novo nascimento
Estamos mortos, absolutamente carentes da nova vida que o Espírito Santo cria no novo nascimento. Sem o novo nascimento, tudo o que somos é pedra. Essa dureza de coração, ela se manifesta em pelo menos 3 aspectos, a respeito dos quais eu vou conversar um pouco com vocês agora. Prestem atenção ainda comigo. Em primeiro lugar, a dureza de coração é uma espécie, ou se revela no aspecto da incapacidade do homem natural aceitar o Evangelho. Isso fica muito claro quando lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, porque lá está escrito assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Note aqui que a pessoa não regenerada, o homem natural, não aceita o Evangelho, não pode entendê-lo. Agora, o problema não é que o Evangelho exige um raciocínio que extrapola os limites da compreensão do homem natural. O homem natural é, sim, capaz de captar a lógica do Evangelho da graça de Deus, da justificação pela fé somente com base na imputação da obediência de Cristo à conta de pecadores, ou seja, a pessoa não regenerada pode com facilidade entender o teor central da mensagem do Evangelho, consistente de que Deus considera a obra de Cristo como do pecador, imputando-a em sua conta para, com base na qual, justificar, declarar justo o pecador pela fé somente. A questão não é a fraqueza intelectual, me entendam, por favor. O problema real reside em que todas essas coisas soam ao homem natural como loucura, como insensatez, como fraqueza, como ignorância, como fanatismo, quem sabe. O homem natural diz: como é possível que alguém acredite nisso? Como é possível que alguém acredite no Evangelho? É assim que Paulo explica a resistência natural ao Evangelho pelo homem não regenerado. Essas coisas só se discernem espiritualmente, isto é, somente após a concessão da vida espiritual concedida no novo nascimento, é que o homem antes natural agora passa a compreender com olhos espirituais a verdade, a beleza e a grandeza do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, em primeiro lugar, esta dureza nos termos da Escritura significa a incapacidade do homem natural para aceitar a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, dureza de coração também se revela no aspecto da impossibilidade do homem natural ir a Cristo, aceitar a Cristo, confessá-lo como seu suficiente Salvador, confessá-lo salvadoramente, eu digo, não é? A impossibilidade do homem natural ir a Jesus a parte do novo nascimento. Em João capítulo 6, aceitar a Cristo, ou confessar a Cristo, ou crer em Cristo salvadoramente, é dito em termos de ser dado pelo Pai a Cristo. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É dito também em termos de ser trazido pelo Pai a Cristo. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E isso também é dito em termos de receber do Pai a concessão de ir a Cristo. João 6, versículo 65, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, veja como é que o confessar, o aceitar a Cristo, o crer em Cristo salvadoramente é dito em João capítulo 6. É dito em termos de ser dado pelo Pai a Cristo, de ser trazido pelo Pai a Cristo, de receber do Pai a concessão de ir a Cristo. E sem a obra de Deus, o Pai, por meio de Deus, o Espírito, que acontece no novo nascimento, é impossível ao pecador ir a Cristo, confessar a Cristo, crer em Cristo salvadoramente. Essa mesma ideia
é também vista em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, onde Paulo afirma que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Naturalmente, Paulo não disse que não é possível confessar, dizer da boca para fora Senhor Jesus, confessar de maneira vazia, de maneira leviana, inverídica, sem que isto brote do coração, sem o novo nascimento. Os descrentes e apóstatas da igreja visível certamente o fazem, e mesmo aqueles que são capazes de confessar os maiores equívocos quanto à fé também são capazes de confessar Senhor Jesus da boca para fora. O que Paulo quis dizer é que uma confissão verdadeira desde o coração, uma confissão salvadora, só será feita após a obra do Espírito Santo na regeneração do homem natural. Então, percebam que a dureza de coração se revela no aspecto da incapacidade da aceitação da mensagem do Evangelho, mas também a dureza de coração se expressa nessa impossibilidade do homem natural ir a Cristo em fé. Agora, por fim, a dureza de coração também se revela em termos de afetos distorcidos do homem natural, pelos quais, por natureza, os homens amam as trevas e odeiam a luz. Eu quero ler com vocês as palavras de Jesus em João capítulo 3, versículos 19 e 20. Jesus disse assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Então, nisso também se revela o que somos sem o novo nascimento. O amor e o ódio do coração não regenerado se movem na direção errada. Sem o novo nascimento, nós odiamos o que nós deveríamos amar e amamos o que nós deveríamos odiar. E somente a obra de Deus no novo nascimento pode reverter esse estado caótico das afeições do homem natural e dirigir estas afeições ao caminho correto, consistente de amor pelo que é apreciado por Deus e ódio pelo que é odiado por Deus. Com efeito, e em conclusão, a parte do novo nascimento somos apenas pedra no que diz respeito à vida com Deus. Essa dureza se manifesta nos aspectos intelectual, por isso o homem natural não aceita o Evangelho, volitivo, por isso o homem natural é incapaz de confessar a Cristo salvadoramente, e afetivo, por isso o homem natural ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Por tudo que vimos, nós somos levados a concluir que nunca compreenderemos quão profunda é a nossa pecaminosidade, de modo que nós não devemos nos conformar com mera adesão a igrejas, denominações e sistemas religiosos, por mais ortodoxos que eles sejam, porque o que nós precisamos com desespero absoluto é nascer de novo. Somente a operação divina da regeneração espiritual reverte a dureza de coração que se manifesta em termos de incapacidade do homem natural para aceitar o Evangelho, de impossibilidade do homem natural para ir a Cristo, aceitar a Cristo ou confessá-lo salvadoramente, e de afetos distorcidos do homem natural, pelos quais, por natureza, amamos as trevas e odiamos a luz. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado porque Tu nos dás a oportunidade de ensinar, aprender, de lidar com coisas tão importantes, com coisas que dizem respeito à vida e à morte. A vida e a morte eternas. Ajuda-nos e queira o Senhor usar este vídeo singelo
para operar vida onde quer que ele seja assistido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar por aqui. Deixo um abraço para todos os irmãos que fazem a primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru. Estamos aguardando o momento de receber todos os nossos irmãos de volta. E também quero dizer que qualquer dos irmãos, dos amigos que vierem assistir esse vídeo, podem também fazer os seus comentários e eles serão tratados devidamente em ocasião futura. Deus abençoe. Um fortíssimo abraço a todos vocês.